O Chupa-Cabra de Serra Escura, baseado em relatos populares do interior do Nordeste do Brasil. Dizem que foi numa vila esquecida chamada Serra Escura, lá para os lados da divisa entre Pernambuco e a Paraíba, uma daquelas vilas cercadas de mato fechado, com mais bicho do que gente, onde o vento assovia de madrugada e as luzes se apagam sem explicação. A história começa com seu Ambrósio, um vaqueiro antigo, de fala arrastada e olhar sempre desconfiado. Ele morava com a esposa, Dona Zefa, num sítio isolado, cercado por colinas e mata brava. Tinha umas cabras, umas galinhas, um cachorro velho chamado Sertão e uma paz silenciosa que durou até a lua virar vermelha. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, Sertão começou a uivar. Mas não era latido de cachorro bravo. Era um gemido fino, sofrido, que fez até Dona Zefa rezar com um terço na mão. Ambrósio pegou a espingarda e saiu, descalço, iluminando com a lamparina. E foi ali, perto do curral, que ele viu 3 cabras mortas, mas não estavam estraçalhadas como por um lobo ou um felino. Não, estavam intactas, com 2 furos perfeitos no pescoço e completamente secas por dentro, como se algo tivesse sugado todo o sangue. Dona Zefa chegou logo depois, coberta num chale e tremendo. Só disse: "Foi ele. Ele quem, mulher?" Respondeu Ambrósio: "O Chupa-Cabra. Meu avô já viu. Dizem que quando ele aparece, leva os bichos primeiro. Depois vem buscar o quê? Falta nos dias seguintes." Outros vizinhos começaram a relatar o mesmo. Animais mortos, sem sangue, sem barulho, sem rastro. Um clima pesado caiu sobre a vila. As crianças não brincavam mais à noite. As mulheres pararam de ir buscar água no açude depois das 6. E foi aí que Dona Lurdinha, uma curandeira das antigas, contou o que sabia. O Chupa-Cabra não é só bicho. Dizem que nasceu de um ritual que deu errado, feito por um homem que queria viver para sempre. Mas o feitiço se quebrou e ele virou esse ser, meio bicho, meio coisa, condenado a vagar, sugando sangue para sobreviver. Certa noite, durante uma tempestade estranha, Ambrósio ouviu novamente o uivo de Sertão. Mas dessa vez, era grito de luta. Ele correu até o curral. A chuva caía pesada. O vento sacudia os galhos. E ali, debaixo da luz de um relâmpago, ele viu 2 pernas finas, como de bode, um corpo curvado, a pele escamosa, os olhos e fundos. O bicho estava sobre uma das cabras e Sertão mordia suas pernas com fúria. Ambrósio gritou, atirou, mas a criatura saltou mais alto que um homem, sumindo no mato com um grunhido que parecia de dentro do inferno. No outro dia, Sertão estava morto e Ambrósio nunca mais foi o mesmo. Disseram que passou a andar de noite, falando sozinho. Começou a desenhar símbolos estranhos nas paredes do quarto e queimava tudo que tinha pelo sítio. Só repetia uma frase: ele não quer só o sangue, ele quer o espírito. Hoje em dia, Serra Escura mal aparece nos mapas. A estrada que leva até lá é de barro seco, quase impossível de passar. Mas quem já foi? Diz que de noite dá para ouvir cabras gritando no escuro, mesmo que nenhuma esteja por lá. E dizem que se você passar perto da mata e ouvir 3 uivos seguidos, não olhe para trás, porque o Chupa-Cabra escolhe suas vítimas pelo medo. Meses se passaram. Dona Zefa, cada vez mais calada, começou a definhar. Não com doença, mas com um cansaço estranho, que nem o chá de arruda da Dona Lurdinha dava conta. Os olhos dela viviam vermelhos, como se estivesse acordada à noites. Ele entra nos sonhos. Ambrosinho, ela sussurrava. El, fica me olhando do pé da cama e eu não consigo gritar. Ambrósio já não saía mais do terreiro. Passava o dia afiando a faca sem usar, olhando para o mato com os olhos fundos. Na cabeça dele, o tempo se embaralhava. Ele dizia que o bicho falava com ele, não com palavras, mas com um zumbido no peito, uma pressão nos ouvidos, uma vontade de sair correndo, mata dentro, na noite da lua minguante. Foi a vez da filha do casal, Ritinha, que morava na vila e veio visitar os pais. Tinha trazido um pouco de comida, umas velas
e veio ver se os dois ainda estavam vivos, porque ninguém os via fazia semanas. Quando chegou, o sítio estava completamente silencioso, nem cigarra, nem galo, só o ranger da porta do curral, balançando no vento. Mainha, painho. Ninguém respondeu. Ela entrou devagar pela casa. A porta rangeu. As janelas estavam pregadas com tábuas. No show da sala, círculos riscados a carvão e um cheiro forte de coisa queimada. E foi aí que ela ouviu a voz do pai. Ritinha, fecha a porta. Ele sente a brisa. Ela virou. Ambrósio estava encolhido no canto, com as unhas sujas e a barba desgrenhada. Segurava um crucifixo de madeira na mão, mas os olhos não pareciam mais dele. Ele está aqui. Ele nunca foi embora. A gente só fingia que não via. De repente, um barulho no telhado, como se algo com garras deslizasse devagar, arranhando as telhas. Ritinha segurou a mão do pai e sussurrou: "Vamos sair daqui, painho, por favor." Mas ele nem se moveu. Ele quer que a gente corra. El gasta do medo. E a porta se abriu com um estrondo. Um vento frio invadiu a sala no vão da entrada. Duas silhuetas vermelhas brilharam no escuro, como faróis de dentro do mato. Os olhos, Ritinha ficou paralisada. Sentia algo empurrar sua mente, como se pensamentos que não eram dela invadissem. Ela via imagens, rituais antigos, homens em túnicas, gritos abafados, o som de sangue escorrendo numa tigela de barro. O bicho não era só um animal, era um espírito com fome ancestral. E naquela noite, ele não queria. Cabras dizem-me que Ritinha sobreviveu, mas nunca mais falou uma palavra. Foi encontrada 2 dias depois, perto da estrada de barro, com os olhos abertos e a boca cheia de terra. Não tinha nenhum ferimento visível, mas seus cabelos estavam brancos como neve. E no caminho de volta ao sítio, nada mais foi encontrado. Nem Ambrósio, nem Zefa, nem as cabras, nem a casa. Como se a serra tivesse engolido tudo. Hold, dizem-me que quem se aventura por aquelas bandas pode, às vezes, ver uma silhueta magra andando no topo da colina, sempre entre as 2 e 3 da manhã, sempre em silêncio. E dizem que, se você acampar por lá e sonhar com olhos vermelhos, acorde antes de ele chegar perto, porque o chupacabra de Serra Escura não esquece rostos. E quando ele marca alguém, pode demorar anos, mas um dia ele volta. Serra Escura engoliu tudo, mas se você acampar por lá e sonhar com olhos vermelhos, acorde antes que ele chegue perto.